A história se passa lá em 1988, em uma cidadezinha pacata de Maryland, nos Estados Unidos. Imagina só, um verão tranquilo, tudo normal, até que uma série de assassinatos de adolescentes começa a acontecer, espalhando terror por toda a cidade. Que sinistro! E que o livro tem de tão especial? O mais intrigante é que o próprio Richard Chizmar, autor do livro, é uma personagem da história. Ele meio que documenta tudo o que tá rolando. Peraí, isso quer dizer que ele viveu toda essa história de perto? Que loucura! E como ele mistura a realidade e ficção? Essa é a grande sacada do livro. Ele mistura true crime com elementos autobiográficos e, para completar, ainda tem uma pitada de metaficção. Uau, que mistura inusitada! Mas e aí, a narrativa prende a atenção? Sem dúvida. A gente acompanha tudo pelos olhos do Chizmar, que volta para a cidade natal bem quando os assassinatos começam. Então a gente sente clima de suspense e medo junto com ele? Exatamente isso. A cada página a gente fica imaginando quem será o tal bicho-papão e o que vai acontecer em seguida. A sensação é de que o assassino está sempre à espreita. Mas e o Chizmar? Ele só observa os acontecimentos ou se envolve na investigação? Ele não fica parado não. Ele se junta com uma amiga que trabalha no jornal local e começa a investigar tudo por conta própria. Isso significa que a história tem duas investigações paralelas. Mas e como o autor constrói esse clima de suspense? Para isso, ele usa várias técnicas. A narrativa em primeira pessoa, por exemplo, coloca a gente dentro da mente do Chizmar, compartilhando seus medos e angústias. Isso cria uma forte conexão com o leitor. A gente se sente como se estivesse lá, vivendo tudo de perto. E tem outro detalhe que achei bem interessante. No final de alguns capítulos, ele coloca fotos reais. Fotos de cena de crime, das vítimas. Coisa assim, nossa, é de arrepiar. E qual é o estilo de escrita de Chizmar? Ela é direta, sem muitos rodeios, o que intensifica o impacto da história. Gostei disso. Às vezes menos é mais, né? Ele vai direto ao ponto, te coloca no centro dos acontecimentos e te faz sentir o medo na pele. Ele te leva pelas ruas escuras da cidade e te deixa experimentar o terror em primeira mão. E é exatamente essa a sensação. E o mais interessante é que, apesar de ser uma história de terror, com assassino à solta, o foco da trama é o Chizmar e suas reações. É como se a história fosse mais sobre a jornada pessoal dele do que sobre o bicho-papão em si. Isso mesmo. A gente vê como ele lida com o medo, a angústia, a impotência diante dos eventos. É uma história sobre a fragilidade humana diante do mal. Faz a gente pensar em como nós reagiríamos em uma situação dessas, né? E o Chizmar, ao se mostrar vulnerável, convida o leitor a baixar a guarda e se conectar com seus próprios medos. É como se ele dissesse: "Ei, eu também tô com medo. Vamos juntos tentar entender o que está acontecendo?" É uma forma de criar uma cumplicidade entre o autor e leitor. A gente se sente mais próximo dele, como se estivesse vivendo aquela experiência lado a lado. E tem outro detalhe que contribui para a força da história. O Chizmar usa a experiência pessoal dele como morador da cidade para dar mais vida à narrativa. Mas como ele faz isso? Ele descreve os lugares com riqueza de detalhes, como alguém que realmente conhece cada rua, cada esquina. Isso aumenta a imersão do leitor porque cria uma sensação de familiaridade. Puxa, então é como se o mal estivesse invadindo o lugar que você conhece, que considera seguro. Isso deve ser bem perturbador. E é. Mas sabe, uma coisa que me deixou com o pé atrás foi a presença do próprio Chizmar como personagem. Não sei, me pareceu um pouco pretensioso, sabe? Afinal, ele é o autor e o protagonista da história. Mas você acha que ele se coloca como um herói? Não, não é isso. Ele não tenta se colocar acima dos outros moradores. Ele está lá no meio do caos tentando entender o que está acontecendo, assim como todo mundo. Então talvez ele não esteja buscando holofotes, mas sim usando sua própria experiência para guiar o leitor pelos eventos. E essa escolha narrativa, será que contribui para o suspense? Com certeza. A gente fica preso na mente do Chizmar, acompanhando seus pensamentos, suas suspeitas. Cada nova pista, cada corpo encontrado, a tensão só aumenta. E a gente é arrastado junto nesse redemoinho de terror e incerteza. É como se a gente tivesse perdido em um labirinto, sem saber para onde ir ou em quem confiar. E a investigação paralela que ele conduz com a amiga. Como funciona? Eles meio que viram detetives amadores, tentando juntar as peças do quebra-cabeça, enquanto o medo toma conta da cidade. A dinâmica entre eles é bem legal. E a investigação paralela adiciona uma camada extra de suspense à história. Essa dupla de investigadores traz um toque de leveza para a história. No meio de tanto suspense e terror, a amizade deles e as pequenas descobertas dão um respiro para o leitor.
É como se eles representassem a esperança em meio ao caos, a crença de que a verdade sempre pode ser revelada. E por falar em verdade, o final do livro é de cair o queixo, um dos melhores que eu já li. Sem dar spoiler, o que tem de tão especial nesse final? Olha, o que eu posso dizer é que o final não é nada previsível. O Tismar leva por caminhos tortuosos, sabe? Planta pistas falsas, faz você suspeitar de várias personagens. Muito doido. Ele brinca com as expectativas do leitor. Pensa que sabe quem é o bicho-papão, mas de repente, uma revelação que você nunca imaginou. E essa imprevisibilidade te prende na leitura. É isso que te mantém vidrado, querendo saber a verdade. E quando você finalmente chega no final, a sensação é de que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. Mas a imagem final é algo que você jamais teria imaginado. É incrível. E como eu comentei, o Tismar coloca elementos da vida real na história, né? Além de ser uma personagem, ele usa suas próprias experiências. E isso, na minha opinião, dá mais autenticidade à trama. É como se ele estivesse dizendo: essa história pode ser ficção, mas se baseia em coisas reais, em pessoas que eu conheci, em lugares que eu frequentei. E você acha que isso torna a história mais assustadora? Com certeza, porque a gente começa a questionar os limites entre a realidade e a ficção. É como se o bicho-papão pudesse estar à espreita em qualquer lugar, até na nossa vida. O medo se torna mais real, mais palpável. É como se a linha que separa o mundo ficcional do real desaparecesse, sabe? Aí a gente fica vulnerável ao terror. Puxa, é sinistro. E o estilo de escrita do Tismar, será que se encaixa no gênero True Crime? Olha, eu acho que ele vai além do True Crime tradicional. Ele usa elementos do gênero, tipo a investigação, entrevistas com testemunhas, descrição dos crimes. Mas ele também se aprofunda no lado psicológico das personagens, explora as motivações, os medos. A gente tem uma visão mais humana de todos os envolvidos, tanto das vítimas quanto dos suspeitos. E isso nos faz questionar: o que é o bem e o mal, sabe? É como se ele nos convidasse a olhar além da superfície para entender a complexidade humana. Perseguindo o Bicho-Papão não é só uma história de terror. É uma história sobre a fragilidade da vida, o impacto da violência na sociedade e a busca pela verdade em meio ao caos. Nossa, realmente profundo. E sobre o fato do autor ser personagem e narrador ao mesmo tempo. Para mim, é uma forma de se conectar com o leitor de um jeito mais pessoal, de compartilhar suas próprias experiências e reflexões sobre o caso. Ele não quer ser o herói da história. Ele é só um cara comum, um observador que tenta dar sentido ao caos. É como se ele convidasse a gente para acompanhá-lo nessa jornada. E a vulnerabilidade que ele demonstra, a honestidade da narrativa contribui para a força da história. A gente sente que está lendo um relato real, sabe? E a escrita dele, crua e direta, aumenta essa sensação de autenticidade. É como se ele dissesse: isso aconteceu de verdade e eu preciso contar essa história. Ainda sobre a investigação paralela com a amiga, parece que a dinâmica da investigação contribui para o ritmo da história. Eles são tipo Sherlock Holmes e Watson, cada um com seu jeito de investigar. E a investigação paralela nos permite ver os acontecimentos de diferentes ângulos, o que enriquece a narrativa. E as fotos reais dos crimes no livro? Olha, usar fotos reais é uma decisão ousada que pode chocar alguns leitores, mas no contexto da história acho que funciona, porque eles nos mostram a realidade dos crimes, sem filtro. É um soco no estômago que nos lembra que a violência existe de verdade. É como se ele dissesse: acorda, isso não é um filme, nem videogame, é a vida real e pode acontecer com você também. E colocar as fotos no final dos capítulos aumenta o suspense. Se prepare que o pior ainda está por vir. E a descrição da cidade e dos moradores é extremamente rica. Ele descreve tudo com detalhes, como se conhecesse a cidade de cor. A gente sente o medo se espalhando pelas ruas, as pessoas desconfiando umas das outras, a vida cotidiana sendo afetada pela violência. É como se a própria cidade fosse uma personagem sofrendo junto com os moradores. E a escrita do Tismar nos permite sentir essa atmosfera opressiva. A gente fica com a sensação de que algo terrível pode acontecer a qualquer momento. E sabe, além da trama, da investigação, do suspense, tem algo que me chamou a atenção no livro. A forma como Tismar equilibra o horror com a humanidade dos personagens. Ele não descreve os crimes de forma fria, sabe? Ele mostra o impacto emocional que tudo aquilo causou nos moradores. Ele humaniza as vítimas, mostra que não eram só nomes em uma lista, mas pessoas com sonhos, medos e histórias. E isso torna o horror mais real, mais próximo da gente. A gente se identifica com a dor dos personagens. É como se a gente se perguntasse: e se fosse comigo, como eu reagiria? E para finalizar nosso mergulho em Perseguindo o Bicho-Papão, fica a pergunta: se você fosse o Tismar,
Teria coragem de documentar tudo aquilo? Caramba, essa pergunta faz a gente pensar na nossa própria coragem, né? Pois é, e talvez essa seja a grande lição do livro. O horror pode estar mais perto do que a gente imagina, mas a esperança e a força humana podem nos ajudar a superar os momentos difíceis. E com essa reflexão, chegamos ao fim do nosso mergulho em Perseguindo o Bicho-Papão. Espero que tenham gostado da viagem. Até a próxima!